Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o nosso videocast daqui da JF-TV. Hoje tá um legítimo café com cultura, embora esta não deixe de também ser política. No café de hoje vamos falar da estreia prevista para o dia 1º de novembro da ópera Uma Noite no Castelo, que está prevista para estrear no Cine Teatro Central. Será a primeira ópera apresentada com elenco inteiramente composto por pessoas que residem em Juiz de Fora, além de grande parte da orquestra. O resgate da ópera faz parte do projeto de conclusão do mestrado profissional em música do maestro Vitor Cassimiro, que está aqui com a gente hoje para falar sobre essa obra e outros assuntos. O Vitor é regente e diretor musical da ópera. E ao lado dele, o nosso outro convidado ilustre, que é o Marcos Marinho, que assina a direção cênica e a iluminação. Tá naquela hora, então, de pegar uma caneca, tomar um café, enquanto fica ligado aqui com a gente, enquanto a gente conversa de política, cultura no município e muito mais. Uma Noite no Castelo proporcionou grande sucesso ao compositor brasileiro Henrique Alves de Mesquita. Foi composta no estilo opéra comique, sob o libreto Inuit o Chateau, gastei o francês, né? Do dramaturgo francês Paul de Kock, que viveu entre os séculos XVIII e XIX. A ópera teve sua estreia em 30 de maio de 1870, no Teatro Lírico Francês, o antigo Teatro Alcazar, no Rio de Janeiro. O espetáculo se desenrola em um castelo em Senange, na França. Um jovem conde, que vivia esbanjando sua fortuna em Paris com mulheres e bebidas, raramente visitava sua aldeia. Certo dia, porém, ele e seu fiel criado Dubois decidem viajar até lá para cumprir o último desejo de sua falecida mãe: pagar o dote do casamento de Colette, uma bela aldeã querida pela condessa. A partir daí, uma trama repleta de mentiras e supostas traições toma conta do palco. E, por fim, a história acaba com uma grande celebração. Bom, depois desse breve resuminho aí da ópera, né? Sejam muito bem-vindos, Vitor Cassimiro, regente, diretor musical, e Marcos Marinho, diretor cênico e iluminador. É assim que fala mesmo? Pode ser assim? Então tá. Eu que não sou da área, eu fico com medo de fugir do protocolo. Então sejam ambos muito bem-vindos. Prazer rever o Marcos depois de tanto tempo, assim, numa entrevista, né? E o Vitor, que eu vejo sempre, que além de várias outras coisas, é meu regente também de coral. Vamos começar pelo Vitor, então, já que partiu, né? Essa ideia partiu do seu mestrado lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, né? Isso mesmo. Então, conta, Vitor, por que você já tinha essa ideia, essa vontade de pesquisar mais e realizar algum trabalho desse autor específico, do Henrique Alves de Mesquita? Eu não conhecia Henrique Alves de Mesquita. Eu sempre tive o desejo de estudar ópera para fazer o mestrado. Eu já tinha tentado uma vez, tentando óperas de Mozart, mas eu não passei dessa vez, e depois eu fui pesquisar de novo, fui estudar para fazer, e eu fui estudar alguns compositores, busquei partituras, e eu descobri Henrique Alves de Mesquita. Já tinha tido um professor que já é falecido também da UFRJ, que chama Antônio Augusto, que é o biógrafo do Henrique Alves de Mesquita. Ele tem um livro fenomenal sobre a vida do Henrique Alves de Mesquita, e eu achei esse livro, comprei o livro, li o livro, fiquei encantado pela trajetória que ele teve aqui no Brasil, e pelo problema que envolveu a vida dele na França e o retorno para o Brasil sem o prestígio que ele merecia, que ele merece ter. E nisso eu vi alguns recortes sobre Uma Noite no Castelo, só que eu não achava nada sobre a ópera. Aí eu fui pesquisar, achei a partitura no site da biblioteca da UFRJ, ela estava toda escaneada, e eu falei, eu achei o meu projeto de mestrado, eu vou escrever sobre isso, consegui entrar. E agora a gente está na luta aí para tirar a partitura, tirar a música do papel e realmente colocar ela
Nos dias finais da luta, né? Exatamente. Já que é a estreia no Faltam Central, dia 1º de novembro. dias. Vou voltar aí, porque eu quero que você explique mais dessa história que te encantou tanto e que me encantou também, do Henrique Alves de Mesquita, né? Sim. Porque é uma história bacana mesmo. Mas, Marcos, e aí, como é que você entra nessa jogada, né? O Vitor, que fez o convite para você, né? E aí, topa, vamos fazer uma ópera em Juiz de Fora? Você embarca nessa comigo? Como é que foi? Foi mais ou menos assim? Ou você ficou sabendo e pediu para colaborar? Se eu não tivesse sido convidado, talvez eu entrasse batendo na porta e falando assim, eu quero. Porque, bom, eu já trabalho com o Vitor há algum tempo, iluminando os espetáculos dos corais, que ele é regente, né? Então, acho que a partir daí ele me convidou. Mas, por sorte, ele me convidou. Por quê? Há muito tempo que eu penso assim, será que algum dia eu vou ter oportunidade de dirigir uma ópera? E porque tem alguns diretores de teatro que eu admiro muito, que eu acompanho, que eu procuro assistir o máximo que eu posso, e que também dirigem, ou já dirigiram, ou continuam dirigindo óperas, né? Como o Gerald Thomas, o próprio Fernando Peixoto, a Carla Camurati, a Bia Lessa. Então eu fico acompanhando o trabalho dessa gente, vou lá assistir quando eu posso, compro os livros que eles publicam, e andei meio que torcendo para chegar esse dia, assim, né, ter essa oportunidade, não é que apareceu, né? Então, né, Vitor, eu não pedi para esperar nem até o dia seguinte, na mesma hora, eu falei assim, vamos lá, né? Aceitou de cara. Vamos fazer, então... Mas ambos concordam, eu estou exagerando, que é um projeto, de certa forma, audacioso? Megalomaníaco, talvez. Mas, assim, eu acho que se a arte, os projetos artísticos, assim, eu acho que se eles não tiverem um pouco ou muito de audácia, fica muito mais do mesmo, né? Até uma coisa que eu escrevi en passant lá no texto que ele me pediu pro programa, é isso, assim, e uma coisa que eu fico repetindo com os atores, com os cantores o tempo inteiro, é buscar alguma coisa de genuíno, né? E para buscar alguma coisa de genuíno tem que ter um pouco de audácia, cara de pau, né? Enfim, meter os peitos, como se diz no popular, né? Então acho que é por aí mesmo, tem que ter essa audácia mesmo. O artista por si só já é audacioso, né? Que para a gente ter uma carreira, conseguir, em qualquer profissão tem que ter isso, mas o artista acho que tem algumas dificuldades maiores. Então, para ser artista já tem que ser audacioso, né? Porque a gente trabalha né? A gente trabalha com o mundo dos afetos, antes de mais nada, né? Dos afetos, dos sentimentos, né? Das memórias, né? Sim. É tudo coisa que não dá para ficar pegando com a mão muito fácil. Então, é muita dedicação, muito trabalho, né? É difícil de mensurar, né? Quanto que vale uma ópera? Quanto que vale a minha direção? Quanto que vale um regente? O trabalho do regente, em termos econômicos? Sim. Né? Isso tudo é muito difícil, então... É meio megalomaníaco mesmo. Mas por falar, você falou aí de afeto, né? Eu acho que foi o afeto, né? Aquele sentimento, assim, talvez até de identificação, de certa forma, pelas origens do Henrique Alves de Mesquita, mas é puro afeto, né, Vitor? O que te atraiu aí? Porque eu acho que o enredo da ópera em si, ele é um enredo, assim, o que se fazia na época, né? Uma coisa simples. As coisas se passavam em Paris ou nos arredores de Paris, aquela coisa de conde, condessa, né? Mas foi a história desse compositor aí que eu também nunca tinha ouvido falar. Marcos, você já conhecia Henrique Alves, né? Não é conhecido nem do grande, nem do restrito público, talvez do público restricíssimo, né? Conta pra gente a história do Henrique em termos gerais. Quem conhece muito bem o choro, estudiosos do choro, conhecem bem Henrique Alves de Mesquita. Porque quando ele voltou ao Brasil, a gente vai falar o motivo, né? Mas quando ele retornou ao Brasil, ele não pôde ficar somente com a música dita clássica. Ele teve que trabalhar com música popular também. E nisso ele escreveu células rítmicas que deu origem ao que nós conhecemos hoje como choro.
Ele foi professor do Vicente Calado, que é considerado o pai dos Chorões. Ele foi amigo pessoal de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré. Os dois dedicaram músicas a ele. Tem algumas histórias que eu não consegui comprovação ainda delas, que Chiquinha Gonzaga estreou Atraente, que é um choro classicíssimo dela, na casa de Henrique Alves de Mesquita. Então, ele tem a sua importância muito forte para quem é do choro, todos reconhecem, mas quem não é desse nicho não conhece muito bem Henrique Alves de Mesquita, né? Ele era um protegido de Dom Pedro II. Lembrando que ele nasceu na época da escravidão, né? Ele era negro e nasceu em 1830, ainda 58 anos antes da abolição da escravidão, né? A ópera, inclusive, foi estreada antes da abolição da escravidão. Ele, com 17 anos, ele já assumiu um lugar de destaque como trompetista em orquestras do Império. E mais para frente ele entrou no Conservatório de Música, Conservatório Imperial de Música, e ele ganhou um concurso que ele ganhou um prêmio do governo para ir para a França estudar música. Ele foi o primeiro brasileiro a estudar música com o patrocínio do governo. Outros já tinham ido, né, mas ele foi o primeiro a estudar música com o patrocínio governamental da época. Ele ficou lá uns anos estudando, e alguma história muito mal contada, que ninguém sabe até hoje muito bem o que aconteceu, levou ele à prisão. E ele foi acusado de ofensa moral e aos bons costumes. Um jornal de Juiz de Fora, 18 anos depois do falecimento dele, noticiou que ele seduziu uma loura e menor, filha de família. Entendi. Uns termos muito estranhos, né? Para falar de racismo. Para falar de racismo. Exatamente. Com certeza. E ele era para ele ficar 5 anos preso na França, mas a legação brasileira contratou o melhor advogado criminalista do período na França, que conseguiu reduzir a pena dele para 3 anos. Ficou os 3 anos preso e voltou ao Brasil. Mas quando ele voltou, ele tinha perdido o prestígio do imperador, e aí ele teve que reviver a vida dele aqui. Ele morreu em 1906, a morte dele, ele já morreu sem prestígio. Carlos Gomes, que morreu um pouco antes dele, ele teve velório digno de chefe de Estado, com banda de corpo de bombeiros, tocando e tudo. Henrique Alves de Mesquita, a morte dele foi bem silenciada, pouca coisa foi escrito na mídia do momento sobre a morte dele. Carlos Gomes, todo mundo se não conhece, já ouviu falar esse nome. E lá da França ele chegou a compor também, né, músicas em homenagem à família imperial. Ele enviava composições que eram tocadas aqui no Brasil, ele enviava as composições de lá. Ele compôs uma ópera grande, né, que essa ópera que nós estamos apresentando é uma ópera pequena, uma ópera de 1 hora de duração, a gente denomina de opereta. Ele tem uma ópera grande de 3 atos que não se tem registro sonoro, fonográfico, nem partitura dela. Quem sabe um doutorado aí, né? Quem sabe? Mas ele chama O Vagabundo. Ele compôs em Paris e enviou ao Brasil, foi estreado no Brasil e muito aclamada. E é passada na França também ou tem Brasil como cenário? Não sei o enredo da ópera. É o doutorado. Vou ter que descobrir. Curiosidade jornalística. E ele enviou composições dedicadas à princesa, ao próprio Dom Pedro, e regentes apresentavam ela aqui no Brasil com as orquestras do Império, e eram composições que as críticas exaltavam muito. Ele era um compositor que tinha um bom prestígio naquele momento. Machado de Assis, né? Machado de Assis escreveu, ele escreveu uma crônica que ele assinava como Doutor Semana. Ele escreveu uma crônica falando que o Henrique Alves de Mesquita poderia ser o possível Beethoven brasileiro. Não é pouca coisa, não. Eu queria que vocês falassem, começar pelo Marcos, que tem mais história de vida aí do que o jovem Vitor Cassimiro. Marcos, eu vim para Juiz de Fora fazer faculdade, né? E logo tive contato ali com mescla, né? Acho que o Vitor não deve lembrar de mescla ali na Benjamin Constant, né? No início ali da Benjamin Constant. Eu já assisti espetáculos do mescla, de palhaçaria até também. Palhaçaria veio um pouco depois. E aí, nessa época que eu vim pra cá e tal, a gente se reunia várias vezes ali no mescla e tinha muita coisa envolvendo dramaturgia latino-americana, né? E depois eu sei que você teve projetos no Chile, né? E tudo mais. Depois veio a palhaçaria, ou não sei se era concomitante, mas eu sei que essa história toda começa lá atrás, na década
década de 80 cursando filosofia. Eu li no currículo. É verdade. Conta um pouco pra gente, assim, da sua trajetória, né? Um pouco, que eu digo, é uma trajetória imensa, mas em linhas gerais, né? O que você gostaria de destacar para as pessoas que... Mesmo os que te conhecem. Eu tenho uma formação, digamos assim, né? Bem típica, assim, bem diversa, né? Diversificada. Porque o que acontece? Na minha adolescência, eu morava no bairro Grama, e eu tive um contato com o padre da paróquia lá de Grama, na época, que era um francês artista. Olha. Ele fazia uma espécie de novela religiosa, obviamente, que lá na França ele fazia em castelos, nas janelas dos castelos, com efeitos de luz e com figuras recortadas em madeira. Sei. E aí ele passou a fazer isso lá em Grama. Eu fiquei encantado com aquilo, fiquei meio que de assessor dele. Né, do artista. Fiquei de assessor dele. Uhum. Dali eu já comecei a querer escrever peça e tal. E aí, através dele, eu fui parar no seminário. Fiquei pouco tempo no seminário, porque, obviamente, eu não tinha vocação para religioso. A minha religião já devia ser uma religião da arte, né? Fiquei Religião pouco tempo no cênica. seminário, e aí, nessa necessidade de mudar do seminário, já começando filosofia, eu fui parar na PUC do Rio, onde eu terminei o curso de filosofia. Terminei entre aspas porque tive uns problemas na família, voltei para Juiz de Fora, fui fazer minha licenciatura na UFJF. Bom, isso é minha formação acadêmica, digamos assim. Mas a filosofia é uma porta de entrada. Outro dia a gente gravou aqui nesse programa um tema, a importância da música, né? Importância para a música em vários sentidos. E foi um professor doutor da UFJF, da Educação Física, né? A gente ainda não tem um curso de música aqui, mas esse senhor, ele trouxe projetos de música, não, de dança, Foi sobre a importância da dança. E aí esse cara, então, ele é da Educação Física e trabalha com a dança, e tem pós-doutorado nisso, tem projetos de extensão, e uma jovem moça, foi mais ou menos como vocês dois aqui, e uma mocinha que é formada em filosofia e trabalha com dança. Então, assim, a filosofia, ela direciona, né, a carreira de muita gente em diferentes áreas. Eu acho que a filosofia dá base para o pensamento crítico, para você se interessar pela história, entre outras coisas mais. Então, acho que o que facilita para mim ser diretor, que facilitou desde o início, porque desde o primeiro grupo de teatro que eu comecei a participar, aqui em Juiz de Fora, porque no Rio eu comecei a estudar, aí vim para cá, continuei estudando, mas já entrando em grupo de teatro, através do Henrique Simões, falecido Henrique Simões, em 83. E desde esse primeiro grupo de teatro, que os outros atores já me colocavam como diretor. Entendeu? E eu acho que isso tem a ver com a filosofia, com a forma de ler, assim, igual agora, é a primeira ópera que eu dirijo, opereta, no caso. E aí a primeira coisa que eu fiz, quando o Vitor me chamou, logo na primeira reunião, foi fazer questionamentos. Que castelo é esse? Isso é um castelo mesmo? O que está acontecendo nesse castelo? Por que é assim? Então, por que esses questionamentos? Eles, eu acho que vêm de uma formação filosófica, né? Que está totalmente ligado à arte, né? Sim, total. E aí, com isso, continuei estudando minha vida inteira, né? Fazendo curso com todo mundo que eu podia fazer. Fiz aula de dança durante anos e anos. Fiz muita aula de circo, né? E de teatro com todo mundo que eu pude fazer. Então é um pouco isso, assim, essa formação diversificada, né? Fui vizinho do Renato Stelling, em Grama, que eu frequentava direto a casa dele, então o meu gosto pelas artes visuais e até a minha ousadia de pegar no pincel, na caneta para desenhar algumas coisas, entendeu? De cena, né? Para compor um cenário. A minha última peça eu fiz o cenário todo, são 10 caixas que eu abro e de dentro delas eu tiro miniaturas, tudo feito por mim. Foi feito durante a pandemia, não tinha como ficar fazendo. Quer dizer, até tinha fazer com alguém, mas eu resolvi fazer.
Claro que eu tive uma direção de uma diretora de arte mineira de São João Nepomuceno, mas que mora em São Paulo há 40 anos. Maravilhosa ela me acompanhou online, mas fiz, né? Essa última peça, que é a que retrata, ela é autobiográfica, né? Retrata um período da minha infância. Uhum. Então, isso tudo são acúmulos, né? Que vão ficando para os próximos trabalhos, enfim. Ou não, né? Porque às vezes quando a gente começa um trabalho novo, a gente é obrigado a também a julgar muito conceito fora e começar do zero, muita coisa, né? Quando eu aceitei com o Vitor, imediatamente eu pensei em algumas coisas, em alguns desses autores que eu já citei, né? Que eu gosto, encenadores. Mas, quando eu fui conhecendo a música e os artistas que vão cantar e encenar essas músicas, eu fui trocando de método, não, de técnica. Né? Né? Fui tirando um exercício que eu achei que eu ia dar para os atores, mas esse exercício aqui não é para agora, é outra coisa. Entendeu? À medida que foi estreitando o contato. Na medida que eu fui conhecendo as pessoas que vão trabalhar, porque tem que ser com elas e para elas, né? Certamente. É muito isso. E Vitor? Vitor, acho que tem a música no sangue, né? Já ouvi algumas vezes falando do seu pai, Isso, né? Meu pai, ele é fundador tocou muito tempo de Fora, tem um conjunto de samba aqui que chama Mesa de Bar, que meu pai é um dos fundadores. Existe ainda o Mesa de Bar? Não tenho certeza se ainda existe. Eu acho que eles se reúnem de vez em quando, mas não sei se é um grupo que tem uma continuidade, né? E desde criança, eu sempre... Minha mãe conta que eu estava na barriga dela, eu ia pro samba com meu pai e minha mãe, sabe? E desde pequenininho, pequeno mesmo, nenenzinho, eu continuei indo. Então, eu sempre vivi muito de perto a música, né? E eu tive a oportunidade de, quando eu já tinha os meus 18 anos, talvez, eu estudei música, eu ganhei uma bolsa para estudar piano na Promúsica, né? Quando eu ainda não era da universidade. Eu ia te perguntar se você havia feito conservatório. Não, conservatório eu não fiz, mas quando eu tinha 14 anos eu ganhei a bolsa. Uma pessoa muito querida minha lá na igreja de São Mateus, que eu era coroinha, você era seminarista, eu fui coroinha, não cheguei a ser seminarista não. Mas acabava a missa, eu chegava lá do lado do teclado e começava a apertar as teclinhas. Falou, você quer ter aula de música? Aí ela me deu aula, Isabela Tostes, ela me deu aula de música por uns meses e ela mesma conseguiu uma bolsa para mim na Promúsica. Depois eu fui para a Promúsica, estudei, parei de estudar um tempo. E ela enxergou seu talento no ato, né? Ela fala que ela é minha mãe musical, eu considero ela minha mãe musical. E depois de um tempo eu fui para a Promúsica, parei de estudar piano um pouco e eu decidi fazer vestibular de música. Eu já estava... Eu fiz vestibular de Direito, passei em Direito, mas quando eu saiu o resultado, eu falei, não, eu quero fazer música, eu não quero fazer Direito. Fiz 3 dias de Direito e decidi, parei e fui estudar aquele ano, porque tem a prova de habilidade específica, né? Fui estudar aquele ano para fazer música. Eu tive apoio muito forte da minha mãe. Meu pai, por ser músico, não apoiou, porque ele sabe que a vida do artista, a vida do músico é uma vida difícil, né? Aqui no Brasil, né? Ele não mais apoiou. no interior, né? Ele não apoiou, mas minha mãe me deu muito apoio. Eu já trabalhava com música também, eu já dava aula, tocava em casamentos e tudo. Então, eu paguei as minhas aulas de teoria, minha mãe pagou as minhas aulas práticas no piano e passei. E aí já comecei a trabalhar com... Quando eu passei no vestibular também, o maestro Ciro Tabet, que é outro querido também, do Marquinhos também, né? Ele também enxergou em mim, viu que eu tinha uma aptidão, né? Ele me ofereceu aulas de regência, eu fiz aulas de regência com ele. Meu primeiro trabalho de regência, que é o Coral São Mateus, que eu tô com eles até hoje, tem 11 anos, foi uma indicação do Ciro Tabet. E aí eu fui evoluindo, formei na faculdade, aí eu passei no mestrado, agora eu tô concluindo o meu mestrado. Ô, Marcos, eu não sei se você sabe, mas ele canta também, tá? Com certeza. É um super tenor. Com certeza. Cantor, coralista, né? Então hoje ele rege os corais. Quantos? 5? 4. 5.
Seis. Daqui a pouco 7, 8, 9. Não, porque ele não consegue. São 4 corais que eu sou o regente oficial mesmo, que é o coral São Mateus, Promúsica, Sesama e Benedictus. Só que eu tô como professor substituto da UFJF. Aí dentro do curso de música tem mais 2 corais que eu trabalho como disciplinas, que é o coro acadêmico da UFJF e a turma de canto coral. Então no total são 6. E mais a orquestra para música. Coro acadêmico que vai estar lá participando da ópera Uma Noite no Castelo. Agora, voltando para a ópera, né? Você citou aqui, você usou a palavra megalomaníaca, que é um projeto megalomaníaco. Eu falei audacioso, né? Porque eu penso assim, realmente, eu vi a partitura, o manuscrito da partitura ali, 120 páginas, e fico pensando... você falou que não é nada tanto assim, que é uma opereta, né? Não é o tamanho de uma ópera padrão. Mas eu fico pensando nos custos também para tudo isso. Como que a gente paga músico, elenco, e cenário, e figurino, e tudo que envolve, né? Envolve muito mais disso tudo que eu disse aqui. Então, como é que vocês conseguiram? Aliás, cenário e figurino da Fernanda Kruzik. Sim, é bom citar. Maravilhoso, já tem várias coisas prontas. Fernanda Kruzik. Eu trabalho com a Fernanda já há algum tempo, ela fazendo cenário e figurino e eu fazendo iluminação. Acaba que hoje em dia a gente já é muito assim, né? Claro que quem põe a mão na massa para fazer o cenário e figurino é a Fernanda, mas as ideias nossas já são bem assim, né? E que já estão também afinadas com as do Vitor. Tantas vezes que a dupla Fernanda Marcos fez. Eu conheci o Marcos através da Fernanda, porque o Coral Sesama monta os espetáculos e a gente já chamou várias vezes ela para fazer os cenários. E ela falava, o cenário para ficar bom tem que ter uma luz boa. Aí claro. O Marcos... a gente tem esse conceito da luz como cenário, né? A luz é cenário, a luz é texto, a luz é tema, né? A luz não é para clarear... Não é para apagar e desapagar. Não é para enfeitar e nem é para clarear as pessoas. Ela está dizendo alguma coisa, né? Até dentro da nossa casa a gente deseja aquela luz que aconchegue, né? Que dê uma sensação de bem-estar, né? Mas voltando à minha pergunta difícil aí, como que se dá, né? A UFRJ tem uma verba para isso? Ou é patrocínio? Ou é vaquinha? Como é que são essas formas de custear um projeto de uma ópera? Como eu disse, o artista é meio megalomaníaco, né? Eu poderia ter feito simplesmente uma gravação simples com piano e voz. Só o áudio já não ia ser barato, né? Porque nada é barato. Como conclusão, que o principal do meu projeto é a partitura pronta para qualquer orquestra do mundo poder executar a opereta do Henrique Alves de Mesquita. Então, o principal era esse. Mas eu falei, uma partitura não é uma música, uma partitura não é uma cena. A gente não consegue mensurar para uma pessoa que não lê partitura a grandiosidade da obra do Henrique Alves de Mesquita. É impossível isso, não tem como. Mesmo até para músicos. Mesmo para músicos, né? Quando você só lê ali, não vê a coisa pronta no palco, é muito diferente. Então, decidi, vamos montar a ópera. E vamos gravar a ópera. Porque, como eu disse, partitura não adianta. Então, as pessoas têm que poder ver e ouvir aquilo, né? Aí eu conversei com o Marcos e com a Fernanda, eles toparam entrar no projeto. Aí eu comecei a fazer a planilha de custos. Vai ficar em tanto. Mas faltou aquilo. Aí vai ficar em tanto. Mas a gravação das cenas não pode ser uma coisa mais ou menos. Tem que ser uma produção profissional. O valor que eu imaginei que ia ser isso, foi isso. Mas não adianta ter uma gravação visual boa se a captação de áudio não for boa. Então, técnicos de estúdio com vários microfones e tudo, cresceu. E mesmo o som no teatro tem que estar perfeito, né, Vitor? Isso é importante. O custo final da ópera deu 49.300 e alguns quebradinhos. Eu achei que pudesse até chegar a mais que isso. Isso com a gente enxugando muita coisa, né? E aí a gente tem, com certeza, alguns apoios, bons apoios.
a ópera vai ser a abertura do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga da ProMúsica. E vai ser dia 1º de novembro, a abertura do festival, que vai do dia 1º ao dia 13. O festival, inclusive, já trouxe ópera ou partes de óperas para cá, né? Mas naquele esquema dos instrumentos antigos, já, né? Também Coisa... trouxe óperas que a música antiga que a gente chama é a música do período renascentista até um barroco ali, diverge alguns autores, mas é mais ou menos isso. O grande diferencial do que vai acontecer agora é ser de um autor brasileiro, da época da escravidão ainda, um autor preto. Ano passado... E o elenco formado inteiramente por pessoas que moram aqui na cidade. Ano passado veio A Noite de São João, uma ópera também que foi considerada a primeira ópera escrita em português da história, mas não foi uma produção de Juiz de Fora. Era uma produção do Conservatório de Tatuí, que veio ser ano retrasado aqui. No festival veio... Exibida, não, encenada, né? Veio até a UFRJ, uma produção da UFRJ, ano passado e retrasado, mas nunca foi uma produção... Alguns anos anteriores, o festival promoveu a montagem de uma ópera chamada O Baile das Ingratas, uma ópera de Monteverdi também, em 1600, 1700, que tiveram pessoas do Juiz de Fora que comporam o elenco, mas quem montou mesmo o elenco, quem foram os personagens principais, todas as pessoas de fora, a orquestra, toda a pessoa de fora. Então, a professora Patrícia Guimarães, que é professora do conservatório, há muitos anos atrás também já montou algumas óperas com produção aqui de Juiz de Fora, ela é excelente. Como pessoa e como musicista. Mas foi com piano, não era com orquestra. Fizeram a Traviata e eu acho que a Carmen também. Montaram aqui o Juiz de Fora, foi muito legal a produção. Mas uma ópera mesmo com orquestra, que eu tenho notícia dos últimos 20 anos, é a primeira que está acontecendo. Todos os cantores são de Juiz de Fora. A parte de produção, direção cênica, cenário, regência, de Juiz de Fora. A orquestra é a orquestra acadêmica da UFJF, que é a orquestra do curso de música da cidade, do curso de música da universidade, né? E vem algumas pessoas da orquestra da UFRJ compor junto com a orquestra. Que é onde você... Exatamente, que faz parte do mestrado. Mas de custos, né, que a gente estava falando. Exatamente, eu ia perguntar. A digressão e os 49 chegou lá nos A universidade, através do Festival Internacional, entrou com um aporte financeiro. A UFRJ, com o Projeto Ópera, que é um projeto ligado à Funarte, projeto Sinos/Ópera. O projeto Sinos é o Sistema de Orquestras Sociais do Brasil, entrou com um aporte financeiro para ajudar também. Agora a gente está com uma parceria com um instituto aqui da cidade que chama Instituto SOU, um instituto de psicologia aplicada. É um instituto que está fazendo 5 anos e dentro das comemorações de 5 anos eles também estão dando um apoio para a ópera. E o principal, não sei se é o principal, mas uma parte muito importante é um financiamento coletivo. Que a gente montou, afetuosa. Exatamente, uma vaquinha virtual do Apoia-se, num site que chama Apoia-se. Que a gente está pedindo, tem uma meta de R$25 mil para ajudar de pessoas físicas que estão participando. Falta mais da metade do valor. Pessoas já ajudaram, pessoas próximas a mim também já ajudaram. Então, ainda falta um valor considerável, ainda falta R$15 mil para a gente fechar. A gente está torcendo para nessas 2 semanas a gente conseguir. E a gente está tendo uma ajuda muito... Tem pessoas que realmente... Tem gente que apoia com R$100, tem gente que apoia com R$5, mas a gente vê a força que as pessoas aqui da cidade estão tendo para ver a cultura da cidade se movimentar. E tem o apoio em hora de trabalho também, né? Hoje mesmo a Fernanda estava me falando. Tem uma menina que não sei se ela já formou, não, acho que não formou, ela é estudante lá de arquitetura, do IAD lá, já cantou com a gente no coral, já cantou no coral da universidade, eu conheço ela também,
e ela veio ficar 2 dias na casa da Fernanda para ajudar a cortar figurino e cenário. Porque ela se encantou, porque ela também quer, porque ela quer aprender também com a Fernanda e tal. Então tem várias pessoas também fazendo isso, assim, colaborando com a sua arte, com o seu tempo de trabalho, né? Sim, isso é muito bacana. É isso que é legal, né? Muitas mãos. Muitas mãos fazendo. Vocês esperam, assim, é óbvio que vai ter que ter uma divulgação grande, né? Nas vésperas aí, na semana que antecede essa estreia, mas existe uma previsão dela ser reencenada outras vezes, já tem datas marcadas aqui em Juiz de Fora, ou isso vai ser a posteriori, né? Ainda não. Mas a gente quer fazer porque o trabalho é muito grande para encenar uma única vez, né? Mas a gente vai repetir, sim. Mas ainda não temos essas datas definidas. E ela ainda, eu havia entendido errado, né, Vitor? A gente estava conversando em off, ela ainda não foi apresentada em lugar algum, né? Essa que vocês estão dirigindo, produzindo, ela não foi apresentada por vocês ainda. Vai ser aqui em Juiz de Fora a primeira vez. Ou seja, para o FRJ mesmo, local do mestrado, ela vai ser ou não vai ser? Eu sei que você apresentou um trabalho relacionado recente, né? Um artigo, né, que eu escrevi sobre Henrique Alves de Mesquita e sobre essa ópera. Eu fui em Salvador apresentar no Congresso de Pós-Graduação, AMPOM, que é a Associação de Pós-Graduação em Música do Brasil, né? E o último registro que tem dessa ópera ser montada por completo em 1965 na Escola de Música da UFRJ. Mas foi outra montagem, né? Outra direção, outra concepção de ópera. Essa que o Marcos Marinho... 1965. Aquelas fotos que você compartilhou comigo são dessa montagem? Dessa montagem. Você tem umas fotos preto e branco? Isso, elas estão disponíveis no site do FRJ. Do FRJ. E essa montagem é totalmente nova, né? A gente espera que tenha tanto sucesso aqui, que vocês recebam convites patrocinados, né, para levar até para outras cidades, porque, gente, quantidade de gente que sequer conhece o Teatro Central. Imagina, de Juiz de Fora, de pessoas que residem aqui, que nunca pisaram no Central, que nunca pisaram nesse prédio histórico aqui também da Câmara, de 1878, né? E então, acho que é uma forma de mostrar para as pessoas que existe arte gratuita e de qualidade ao nosso alcance. Sim. Juiz de Fora tem uma característica que eu acho muito interessante, que assim, eu estou até devendo para o Vitor emprestar para você, porque tem um livro que chama O Teatro sob Dom Pedro II. E Juiz de Fora é citada. Então, assim, naquela época, Juiz de Fora já era uma das poucas cidades do Brasil, fora das capitais, né? Onde a vida cultural já era forte. Juiz de Fora tem essa tradição de arte muito forte, mas eu acho que ainda não é devidamente falado para as pessoas, né? E no caso dessa opereta, ainda tem um apelo que eu acho que é muito bem-vindo, que às vezes a pessoa fala assim, é ópera, porque às vezes a pessoa tem na cabeça, de um modo geral, né? As pessoas de um modo geral. Tem na cabeça que é uma coisa para gente erudita, que não sei o quê, é uma coisa que eu não vou entender, porque obviamente a maioria é cantada em italiano ou alemão, né? É em português. Mas no caso, essa é a opereta, e assim, por que chama opereta? Porque além de ser mais curtinha, é uma nomenclatura que passou a ser usada exatamente porque ela tem uma característica diferente da grande ópera. Ela é cômica na maioria das vezes, ela é engraçada, ela é cantada na língua local, no português, no caso, né? Ela tem texto falado, né? Então a pessoa entende a história. Tem ritmo, né? Além da música, que é maravilhosa, tem texto o tempo inteiro, então isso a pessoa entende o que está acontecendo, né?
Então, fica aí esse recado, porque é para ir levando a família. É para ir levando a família. E a entrada franca. Exatamente, né? Vamos encher esse central até lá. Nem sei se pode ainda usar lá em cima o... Tá disponível. Tá disponível aí. Quem sabe? Faz tempo que eu não vejo aquilo tudo cheio. Vamos encher o central. Eu monto... Vamos encher o central. Vamos encher o central. Com a Orquestra Pro Música, eu monto todo ano um concerto que chama Operando, que é um concerto sobre ópera mesmo. A gente faz várias pequenas cenas de ópera, de várias óperas diferentes. E a gente sempre tem uma explicação. O professor Rodolfo Valverde, que é um professor de História da Música, do curso de Música da UFJF, ele sempre faz uma explicação antes de todas as cenas. E o último que aconteceu uma coisa muito legal, muito interessante, que eu sempre desço para conversar com as pessoas. Quando acaba, uma senhora chegou para mim e falou assim: eu odeio ópera, eu vim obrigada, mas agora eu tô doido para assistir uma ópera inteira. Então, as pessoas não gostam daquilo que elas não entendem. Ou daquilo que ela não conhece. Ela nunca assistiu uma ópera, mas falaram para ela que ópera não é bom e ela falou que não gosta. Viu aquelas pessoas gritando lá no palco, né? Então, vai ter também essa característica, né? No dia, a gente vai fazer uma roda de choro às 18 horas na porta do Teatro Central. Uma homenagem ao Henrique Alves de Mesquita, né? Por ele ter essa influência do choro. E uma forma de chamar também, exatamente, né, o público. E às 19 horas eu vou dar uma palestra sobre a ópera, já dentro do teatro, uma explicação sobre tudo que vai acontecer ali, sobre a música dele, sobre a vida dele também. E em seguida já começa a ópera. Isso para ajudar que as pessoas consigam entender e estar junto, né? Compreender o que está acontecendo no palco. Pois é. Nós já esgotamos o nosso tempo aqui. Eu ainda quero mostrar um pedacinho de ensaio, além de tudo que a gente já mostrou aí durante o programa, das carreiras de vocês, de fotos, né? E esse material visual aí que retrata bem a trajetória de ambos. Eu quero mostrar um pedacinho do ensaio, mas eu queria voltar rapidamente, saber a opinião de vocês e o que vocês sabem a respeito, né? A gente teve um imperador, o Dom Pedro II, que tivemos a sorte de que ele fosse um entusiasta das artes, né? Um homem culto que admirava literatura, todos os tipos de arte, né? E começou com esse patrocínio aí de talentos que chegavam ao ouvido dele, que ele conhecia, de mandar para fora do país para estudar, né? O que a gente tem hoje nesse sentido? E eu não digo só de mandar para fora e deixar os nossos artistas lá, porque, poxa, talento brasileiro que não retorna para o país, né? Isso seria uma perda muito grande para o Brasil. Mas às vezes a vida aqui é tão difícil para os músicos que eles preferem ficar lá, né? Mas enfim, a minha pergunta é: o que temos de facilitador para grandes talentos brasileiros hoje na área das artes? Vocês têm essa noção? Assim, eu penso assim, o artista quando escolhe mudar de país por conta própria, é uma questão dele e tá certo, é isso mesmo. Ele tem motivos, né? Mas, em termos de verba pública, é diferente, né? E atualmente a gente tem, eu conheço, por exemplo, os editais do governo federal. Tem os editais não, tem os programas das universidades públicas, né? Mas, fora isso, tem os editais do Ministério da Cultura, onde o artista pode fazer residência fora, e o resultado dessa residência, desse intercâmbio, ele traz de volta para cá. Ou ele pode levar o produto dele, a arte que ele já produziu, para um festival fora do Brasil também. Isso com verba pública. Existem esses editais. E fica de olho nisso, hein? E esses editais já existem há bastante tempo. Eles tiveram uma pausa recentemente, né, no último governo federal. De governo federal, mas voltaram a funcionar. E tem um outro que é do Iberecena, que é um Instituto Ibero-Americano de Apoio às Artes e Cultura em geral, né? Que são vários países latino-americanos, mais países ibero-americanos, né? Itália, França, Portugal, Espanha.
Okay. Então, são verbas desses países em parceria, que também existe essa coisa de você fazer um trabalho. Vamos supor que você quisesse montar essa ópera junto com um encenador francês, por exemplo. Você poderia entrar no Iberescena. Que legal. Entendeu? É bom Mas saber. não faça isso não, me chama. Prefiro os brasileiros. Então existem pelo menos essas possibilidades. Né? E, assim, e acabam trazendo um retorno enorme para o Brasil, porque traz artista de lá para cá ou traz o próprio artista de volta com uma outra carga de conhecimento. Né? E ficamos aí na esperança, né, de que o artista brasileiro, em todas as formas de arte possíveis, seja cada vez mais valorizado, respeitado, né, e que as pessoas tenham cada vez mais acesso à arte. Exatamente. Também. E que as pessoas entendam que a arte é tão fundamental quanto o pão, né? É tão fundamental quanto comer. É fundamental, inclusive, para a saúde, né? Para a saúde, totalmente para a saúde. Né? A gente falou muito disso no episódio da dança, né? Que eu mencionei aqui antes. É fundamental. Fazer parte do coral, para mim, o que eu canto do Vitor lá, é uma terapia. E eu falo isso todos os dias. Sou recém-chegada ao coral, mas é uma terapia. Terapia gratuita, ainda por cima, que é coisa melhor. Meninos, muito obrigada, tá? Vamos encerrar. Eu queria conversar mais, mas a gente precisa encerrar. Obrigada, Marcos Marinho. Vitor Cassimiro, muito obrigada. E agradecendo também a vocês que nos prestigiaram, que acompanharam o programa até aqui. Lembrando que todos os episódios do Café com Política você consegue assistir também pelo YouTube da JF TV, ou é só digitar também YouTube Câmara Municipal de Juiz de Fora, que você chega lá e assiste os episódios anteriores e esse daqui também. Não desliga ainda não, porque antes de subirem os créditos, a gente vai colocar um pedacinho de um dos ensaios musicais, né, só da música, com parte do elenco e parte da orquestra. Quem são os músicos que vão aparecer aí? É a Tamara Medeiros, que é a soprano, né, que faz a Colette. Né? O Alexandre Pereira, conhecido sambista aqui em Juiz de Fora. Que é o Conde. E o Elmir... Que é o Jerome, que é o marido verdadeiro da Colette. Mas na história, todo mundo vai ter que ir lá para descobrir. Isso aí. A gente deu só uma introduçãozinha aqui. E a Orquestra Acadêmica da UFJF. Isso, e que tá ali, que tá nesse vídeo que a gente vai passar um pedacinho. O Elmir, eu esqueço o sobrenome dele. Elmir Santos. Elmir Santos, importante e falar Alexandre também. Pereira. Alexandre Pereira. E a Tamara Medeiros. E o Vitor Cassimiro, que está lá regendo. Nesse vídeo, o Marquinhos não aparece. Né? Então é isso. Vamos assistir, então. E até a próxima. Um forte abraço.